Saudações em Cristo, meus amados irmãos. Durante o Sermão do Monte, o Senhor Jesus disse: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Antes de dizer essas palavras, Jesus havia dito que o crente é a luz do mundo. Na sabedoria de Deus, o seu nome é glorificado pelos homens através das boas obras do crente. Quando o crente é luz do mundo, ele faz com que os homens vejam as suas boas obras. Quando o crente faz com que os homens vejam as suas boas obras, ele conduz os homens a glorificarem a Deus. Todavia, é preocupante quando o crente perde de vista a sua vocação de ser a luz do mundo. Quando o crente deixa de ser luz do mundo, ele perde a sua relevância na sociedade. Quando o crente deixa de ser luz do mundo, ele evita que os homens glorifiquem a Deus. Isto é, quando o crente deixa de ser luz do mundo, ele faz com que os homens deixem de glorificar ao Senhor. Eu destaco aqui 3 coisas que o crente faz que acabam evitando que os homens glorifiquem a Deus. A primeira, o crente evita que os homens glorifiquem a Deus quando reduz o evangelho do reino de Deus a apenas a salvação da alma. Vejam só, meus irmãos, é indubitável que a glória de Deus na redenção do pecador, mediante a justiça propiciatória de Deus em Cristo Jesus, ocupa o centro da mensagem do Evangelho. Isso está fora de discussão e eu repito. A mensagem central do Evangelho é a glória de Deus na redenção do pecador mediante a justiça propiciatória de Deus em Cristo Jesus. Isso ninguém discute. Entretanto, a compaixão de Jesus pelo homem como um todo, alma e corpo, corpo e alma, não se aplica apenas ao futuro, não se aplica apenas no dia da ressurreição do corpo. Não. A compaixão de Jesus deve ser vista hoje. Deve ser vista na operosidade da fé do crente em relação ao próximo. Ao longo da história da igreja, o evangelho do reino tem sido distorcido por tendências religiosas polarizadas, extremistas. Querem ver? Os teólogos liberais. Eles limitam Jesus ao arquétipo da moralidade humana e reduzem o evangelho a medidas sociométricas. Um outro exemplo, os teólogos fundamentalistas, que desconsideram a relevância social do evangelho. Mas, por outro lado, temos ainda os teólogos da libertação, que reduzem o evangelho às boas obras e ações sociais. Essas 3 são visões distorcidas e extremadas do evangelho do reino. Portanto, longe dessas visões distorcidas, nós devemos ter em mente que o crente deixa de ser luz do mundo quando ele não se envolve com o drama e o sofrimento das pessoas. E daí Jesus dizer: porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Segundo lugar, o crente evita que os homens glorifiquem a Deus quando ele vive um cristianismo de gueto.
O crente deixa de ser luz do mundo quando ele confunde o evangelho com o cristianismo de gueto. Cristianismo de gueto é quando a igreja se reúne o tempo todo em volta de si mesma. Quando o crente se fecha em quatro paredes, ele não se envolve com as almas perdidas, às vezes nem ora por elas. Quando o crente vive uma vida em si mesmada, ele deixa de ir ao encontro do pecador. E mais, quando o crente se fecha em quatro paredes, ele revela que não crê na relevância da igreja na sociedade, na área da saúde, na área da educação, na área da ciência, na área da política, enfim. Ao contrário do cristianismo de gueto, o crente deve viver de modo influenciador no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual ele deve resplandecer, não é mesmo? Como luzeiro, assim diz a Bíblia. Portanto, o crente deixa de ser luz do mundo quando ele faz com que os homens, na verdade, não glorifiquem a Deus. Quando ele faz com que os homens não deem glórias a Deus. Meus irmãos, em terceiro e último lugar, o crente evita que os homens glorifiquem a Deus quando ele confunde o evangelho com religiosidade. O crente perde sua influência quando ele confunde evangelho com misticismo. Vivemos dias em que muitos que se dizem crentes abriram mão da realidade em Cristo e voltaram-se às sombras sobre Cristo e sobre o seu evangelho. Querem ver? Por exemplo, crentes que se voltaram para o judaísmo tardio, construindo novamente o Templo de Salomão. Crentes que se atêm às práticas da igreja medieval, quando essa vendia bênçãos e objetos ungidos. Irmãos, não são poucos os crentes que confundem o evangelho do reino com usos, costumes e padrões de uma pretensa fé e comportamento. Muitos deixaram de impactar vidas justamente porque reduziram o evangelho do reino ao rigor ascético, transformando em religião. Portanto, quando o crente se torna apenas um religioso, deixando de ser luz do mundo, ele faz com que os homens não glorifiquem a Deus. Irmãos, novamente, Jesus disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a brilhar a luz de Jesus Cristo em nós, para que os homens sejam impactados com o nosso testemunho, com as nossas ações, para que vejam, ó Deus, nas nossas boas obras, a Tua mão, a Tua providência, o Teu cuidado, e assim tributem glórias ao Teu nome. Que nós sejamos, de fato, ó Deus, instrumentos nesta vida, que conduzem os homens a glorificar, que conduzam os homens a glorificar o Teu santo e bendito nome. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus amados.